Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu estava aqui capinando esse quintal e veio uma palavra muito forte no meu coração e eu corri lá para gravar um vídeo e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, não assustes com a minha imagem. Não estou aqui para imitar ninguém. Eu estava capinando o meu quintal e essa palavra veio muito forte na minha mente e eu corri aqui para não sair do foco, para poder trazer essa palavra para todos aqueles que vão assistir a esse vídeo. Se a palavra realmente for de Deus, se ela não for minha, ela vai tocar em seu coração, vai levar você a refletir, a estar buscando de Deus para a sua vida, para a vida dos seus parentes, dos seus amigos, e como não dizer para a vida da humanidade que está na inércia, para que eles voltem para Deus. É porque, meus queridos, essa palavra eu gostaria que os crentes mais antigos, que estão há muitos anos nessa caminhada, pudessem estar refletindo. Hoje não existe mais reunião de culto como era antigamente. Tudo está mudado. Nós estamos no momento de uma transformação muito grande no mundo evangélico. Já existem igrejas que a iluminação é a mesma que a iluminação das boates, as luzes negras. Você olha para a pessoa que está sentada do teu lado, você enxerga ele, mas com a roupa de outra cor. Se ele der uma risada e tiver uma prótese, você vai ver o dente dele totalmente com uma cor diferente dos dentes naturais. As igrejas hoje, esse movimento que eles chamam de movimento pentecostal, porque a Bíblia não tem movimento pentecostal. A Bíblia fala do dia de Pentecostes, mas não tem movimento pentecostal na Bíblia. Jesus, a Bíblia fala claramente, a Bíblia diz, está bem explícito ali, que quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele não saiu fazendo palhaçada, ele não saiu fora da normalidade. A Bíblia fala do domínio próprio, fala da decência e da ordem nos cultos. Aí, essa palavra para os crentes novos, os mais novos, os que converteram da década de 80 para cá. Por que na sua igreja não tem em cada canto uma vela acesa? Por que não tem velas vermelhas acesas no púlpito? Por que não tem uma imagem, uma cruz com Jesus crucificado nas paredes da tua igreja? Eu creio que é porque na Bíblia não manda fazer isso, não é por isso? Eu creio que sim, que lá na tua igreja não tem uma vela vermelha acesa durante o culto, é porque a Bíblia não pede para que faça isto. Não tem muitas cruzes com imagem de Jesus crucificado, não tem muitas imagens de santos lá, porque a Bíblia condena isto. Mas aí é a minha pergunta, a resposta é você, pastor, líder, crente,
fiel a Deus é que vai responder. Por que na Bíblia Paulo deixou bem claro que nas reuniões de culto não é para ficar com aquela falação de língua estranha, língua que ninguém entende? Por que Paulo diz que nas reuniões de culto tem que ser no máximo 2 pessoas para falar língua estranha, mas tem que ter alguém que interprete? Se não tiver alguém para interpretar, você fala em língua estranha para você mesmo. E por que desse movimento? Por que dessa auê dentro das igrejas com língua estranha que ninguém entende? É alguém que está querendo aparecer? É porque não tem um líder lá que tem autoridade para ensinar, falar, irmão, aqui não. Lá na sua casa você pode plantar bananeira, você pode espernear, você pode pular, você pode gritar. Se você quiser ir para o monte lá, você plantar bananeira, você gritar, rodopiar. Mas aqui na casa de Deus, não. Na reunião de culto tem que ter ordem e decência. A palavra todos têm que ouvir, têm que alimentar da palavra. Por que desse auê dentro da igreja? Por que desse pular, rodar, sapatear dentro da igreja? Aonde que na Bíblia está ensinando, se Paulo diz que tem que ter ordem no culto, que tem que ser no máximo 2 pessoas para falar língua estranha e tem que ter alguém que interprete? Eu não apareci aqui de chapéu, de óculos e de camiseta cavada para poder imitar ninguém. Eu disse para vocês, eu estava lá no meu quintal capinando e eu recebi essa mensagem e eu vim aqui, só tirei a bota para entrar aqui, ficar na frente dessa câmera e fazer esse vídeo. Nós estamos na época do auê. Nós estamos numa época que os homens estão tomando o lugar de Deus. Os homens estão prometendo tudo. Os homens querem fazer, os homens querem aparecer. Na hora da palavra, quando Deus está falando através da palavra, levanta um profeta lá sapateando, falando língua estranha, dizendo, eis que Deus está falando. Assim diz o Senhor. Meu querido, você que está ministrando tem autoridade diante de Deus para falar, cala-te, cala a tua boca. Porque Deus fala assim, mas isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é maior do que a boca do profeta. Ele não tem autoridade de levantar durante a ministração da palavra para poder gritar e dizer que assim diz o Senhor aqui, nessa palavra. O que está acontecendo é que os homens estão entrando na vaidade, fazendo que os homens apareçam e não o Senhor. Se lá na tua igreja você não coloca vela vermelha, vela amarela, imagens de escultura, que a Bíblia diz que não. E por que a Bíblia também diz que não, que tem que ter ordem no culto, e você aceita esse auê dentro da tua igreja? Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, Deus levanta profeta, mas para combater contra as coisas ruins, contra o mal que está inseminando no meio do povo de Deus. Eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e gostaria que você meditasse comigo. Diz o Senhor o seguinte: e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tinha uma promessa para os hebreus que veio através de Abraão, e todos conhecem a história dos hebreus no Egito, como entrou a família de Jacó no Egito, e ali aquele povo multiplicou. E chegou um tempo que José passou, não existia mais. O faraó também não existia. Quem conhecia a história da entrada de Israel no Egito
só ficou a memória daqueles homens que tinham uma promessa de Deus, mas com certeza por um tempo eles passaram a gostar mais dos cachos de uva, dos melões, da comida do Egito, da cultura do Egito. E lá, durante aquele castigo, durante aquele tempo que aquele povo estava sendo castigados como escravos lá no Egito, certamente aquele povo voltou para Deus, porque ele sabia da promessa. Tinha ali remanescentes que tinham essa esperança da libertação e da terra prometida para aquele povo. E diz a palavra de Deus que de repente nasceu uma criança diferente, porque já estavam ali os nascidos do sexo masculino, estavam condenados a morrer para que a população do sexo masculino não crescesse entre os hebreus. E nasceu aquele menino que tomou o nome de Moisés, recebeu esse nome. Todos conhecem a história de como ele foi colocado nas águas do Nilo, e Moisés foi criado com toda a cultura do Egito na casa de Faraó. Mas Moisés não se rendeu aos costumes do Egito, porque Moisés, ele veio com uma marca, ele veio com um propósito, ele veio com uma missão. E a história vocês conhecem, quando Moisés, ao escolher ficar ao lado dos egípcios ou ficar do lado dos hebreus, ele acabou matando um agressor, uma pessoa que estava ali maltratando um dos seus irmãos hebreus. E Moisés foi para o deserto, e lá no deserto, muitos e muitos anos, Deus visitou Moisés para libertar aquele povo. A nossa história, meus queridos, eu não posso aqui fazer um vídeo quilométrico, mas a nossa história é que nós estávamos perdidos e Deus mandou Jesus, assim como Moisés nasceu para libertar o povo da escravidão do Egito. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, do diabo. Mas o povo está se vendendo, não tem mais o evangelho de antigamente, não tem mais o culto nas igrejas como era, ou melhor dizendo, como era antigamente. As pessoas estão trocando a criatura pelo Criador. As pessoas querem aparecer dentro da igreja, querem se aparecer. Você quer aparecer, meu querido? Coloca uma melancia na cabeça lá dentro da tua igreja, que todo mundo vai olhar para você. Não queira se aparecer fazendo-se de usado pelo Espírito Santo para interromper a palavra, para desviar o pensamento, a intenção daqueles que estão cultuando a Deus. Jesus está às portas. Nós precisamos buscar de Deus aquilo que não fala, aquilo que não está na palavra. Não deixa a cultura de outros países penetrarem dentro da igreja e desvirtualizando os nossos costumes, que são os costumes cristãos, que são as regras que nós temos, os conceitos, os preceitos, os ensinamentos de Deus de dentro da palavra. Você quer pular, tem o carnaval. Você quer gastar energia sapateando, vai fazer Cooper. O local ali é santo, a palavra é santa, o louvor é santo. Você não pode chegar ali para poder querer contaminar, desvirtualizar, bagunçar, achar que você é o bambambam, que você pode chamar a atenção das pessoas através da sua manifestação, e coloca isso como Pentecoste, Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de você. Que essa palavra seja uma palavra de alerta, uma buzina. Tocar essas buzinas em Sião. Deus cumpre a sua promessa. Deus tirou o povo do Egito
porque houve ali um clamor. O povo estava sofrendo, penando nas mãos dos egípcios, sendo escravizados, e Deus, através de Moisés, libertou aquele povo. Deus, através do Senhor Jesus, que derramou sangue no Calvário para nos dar o direito à liberdade de culto, as pessoas estão trocando, vou falar de novo, a criatura pelo Criador. Os cultos estão sendo desvirtualizados. São pessoas que decoram a Bíblia e depois se faz de ator para gritar, para sapatear, para fazer as pessoas chorarem. Emoção simplesmente da alma. Quando sai da igreja, vai para o boteco tomar pinga, tomar cerveja, vai para o prostíbulo, porque é só ali dentro da igreja. Não tem esse nascimento do Espírito, não tem o reconhecimento da palavra de Deus, não tem temor de Deus no coração. É um culto superficial, é um momento de show. É um momento de show, simplesmente isto. Depois o ator levanta lá e, como ele decorou a história da Bíblia, ele procura uma maneira de atingir o emocional das pessoas ali presentes, fazendo as pessoas chorarem, mas é só emoção da alma. A palavra de Deus precisa ser ensinada. A palavra de Deus precisa ser reverenciada. A palavra de Deus precisa tomar o primeiro lugar nas nossas vidas, para que nós possamos ter temor de Deus. O temor de Deus é o princípio de toda sabedoria, mas aquele louco nécio, ele despreza a sabedoria e o ensino. Ele vai lá na reunião de culto para bagunçar, para chamar atenção para si. Está na hora de nós orarmos, buscarmos, clamarmos a Deus, porque a essência do Evangelho está sendo desvirtualizada do nosso meio. Desperta, meu irmão, minha irmã, busca a Deus, clama a Deus, porque nós estamos morrendo aos poucos. Essas pessoas que estão convertendo em nossos dias nunca chegarão a ter o conhecimento, o nível espiritual de nós que nos convertemos lá na década de 60 e 70. Hoje é o Evangelho light, como eu tenho dito aqui. É o Evangelho da prosperidade. É o Evangelho que não se transforma. Você continua 20, 30 anos lá na igreja sendo a mesma pessoa. O Evangelho é para nos matar o velho homem, para que nós possamos nascer para Deus. Vamos ler a palavra de Deus e cumprir com o que está escrito aqui. O vocabulário do crente é 4 palavras: obedecer. Nós temos que obedecer a Deus, obedecer a palavra, andar segundo os mandamentos que está na palavra de Deus. Nós não podemos agradar o homem. Aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Se você quer ser amigo do homem, você torna-se inimigo de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo não atua de qualquer maneira, e ele não veio para desvirtualizar a ordem do culto. Ele veio para trazer revelação, para trazer autoridade, para trazer para o homem o discernimento na palavra. No meu tempo, há 30 anos atrás, eu via pessoas que aprendeu lendo a Bíblia. Ele no culto ele lia 1, 2 versículos, porque ele não conseguia juntar as palavras, com tanta dificuldade para ler. Mas quando ele fechava a Bíblia e abria a boca, era Deus falando conosco, porque ali era o Espírito Santo falando. Mas eu não via aquele homem plantando bananeira, eu não via ele pulando, rodando, rodopiando, caindo. Eu via ele sendo usado por Deus, colocando o dedo no nariz das pessoas e profetizando. Ah, como eu tenho saudade desse tempo, como eu tenho saudade desse tempo, como eu gostaria que esse tempo voltasse. Mas depende de você.
Se orar, se buscar, se arrepender, Deus vai ouvir, Ele vai voltar como era antes. Vou ler de novo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nós precisamos buscar perdão para os nossos pecados. Nós precisamos buscar a misericórdia de Deus. Nós precisamos resgatar a ordem dos nossos cultos. Nós precisamos orar para que Moisés apareça no nosso meio, para nos tirar da escravidão. Estamos sendo escravizados pelo diabo, por esse evangelho que não faz nada a não ser juntar multidões de pessoas, grupos de pessoas, buscando os seus próprios interesses. É um evangelho que não transforma, que não cura, que não traz transformação para as vidas. Essa minha palavra, eu não vou estar estendendo aqui, que eu vou voltar a repetir coisas que eu já disse aqui. Você é idôneo, essa palavra é para crentes. Essa palavra é para homens e mulheres de Deus que não estão contentes, satisfeitos com a situação que está acontecendo no nosso meio. Se nós não levantarmos, se nós não tocarmos as nossas buzinas, se nós aceitarmos, lá no Egito, se o povo tivesse aceitado, não tivesse clamado a Deus, tivesse esquecido do Deus de Jacó, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, eles estavam até hoje escravos lá no Egito. Nós precisamos sair dessa escravidão de pastores, homens que diz serem homens de Deus, mas estão colocando o povo numa escravidão do pecado, numa escravidão de maus costumes, numa escravidão de espíritos enganadores. Nós precisamos, meus queridos, buscar de Deus. Você não está no engano. Está aqui, a escritura de Deus para nós. Tudo que nós precisamos fazer para encontrarmos com Deus está aqui. Tudo que é estranho aqui não condiz com a palavra, porque você está buscando para dentro da tua igreja costumes que não condiz com está na palavra, trazendo movimentos de outros países para dentro da tua igreja. A tua igreja não é um centro de macumba, pelo menos é o que eu penso, que Deus não abriu aquela porta para se tornar um centro de macumba, e nem um centro espírita, mas uma casa onde que Deus possa falar, onde que as pessoas que entram ali, saiam dali libertos pelo poder de Deus, como era no antigo tempo, que as pessoas saíam de lá atônitas, porque através de profecias a sua vida era exposta. Hoje só se vê movimento, oba-oba, auê, show, mas Deus não está ali, o Espírito Santo não está ali, e as pessoas se fazem cheios de Espírito Santo, faz-se de usado pelo Espírito Santo, profecias mentirosas, mas Deus vai cobrar de vocês. Tudo isso vocês vão dar conta no dia do juízo. Que essa palavra seja uma palavra de alerta de uma pessoa simples, que não tem o vocabulário que você gostaria de ouvir, não tem palavras aportuguesadas como você gostaria de ouvir, mas você entendeu? Para quem sabe ler um pinga uma letra. É o recado para você. Que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus nos abençoe e nos tire dessa escravidão, dessa miséria que estão entrando dentro das igrejas, desvirtualizando a ordem do culto, fazendo as pessoas trocarem a criatura pelo Criador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre dessa situação, que Deus mande um socorro para aqueles que estão gritando, que estão clamando por um culto aonde o Espírito Santo habita, pela reunião de culto aonde Deus esteja presente e não o homem. Deus te abençoe, eu te abençoo em nome de Jesus.
Desculpa, é um desabafo, mas é um desabafo pelo Espírito Santo, para que você tome cuidado, dê uma meia volta e procure servir a Deus como a Bíblia manda. Amém, meu querido? Deus te abençoe, em nome de Jesus.